E aí pessoal, tudo bem com vocês? Patrocinados pela Kátia, que não pôde fazer a aula dela. Aliás, eu vou pegar a conversa que a gente teve hoje e eu vou fazer um vídeo para playlist de fofoca, ou serva corporativa, sei lá. Mas eu acho que a conversa que eu tive com a Kátia hoje, ela deve muito ser compartilhada. Principalmente para vocês que estão sobrecarregados, que trabalham na vida corporativa e que saem da jornada de trabalho de vocês e vão fazer MBA, e vão fazer curso de inglês, e vão fazer especialização nisso ou naquilo, e que voltam para casa para tomar conta da família. Eu acho que assim, a conversa que eu tive com a Kátia hoje, ela deveria ter sido... claro que eu jamais faria isso, mas deveria ser gravada e disponibilizada para vocês, para que vocês aprendam com histórias de vida. Eu vou convidá-la depois, eu vou ver se ela quer ter essa conversa de uma forma que a gente possa compartilhar, mas eu duvido porque, fragilizada no momento que ela está, seria até uma crueldade eu pedir que ela expusesse as coisas que estão acontecendo. Ainda assim, eu acho que... Gente, eu tenho um lema na minha vida, que eu carrego na minha vida, inclusive ele é status ali no meu WhatsApp, que é: não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar para lá. Não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar para lá. Porque eu acho que a vida não é sobre o quanto você consegue carregar e todas as realizações que você pode ter, e sim saber selecionar exatamente aquilo que é importante para você e carregar apenas aquilo. Eu acho que a felicidade não está no carro mais caro que você pode comprar, ele está em saber exatamente aquele carro que te faria feliz, e que não te consumiria tanto da sua vida, porque tudo na nossa vida custa o tempo que a gente levou para conseguir aquilo. E às vezes o tempo do carro mais foda, a quantidade de vida que a gente entrega por ele é cara demais fazendo uma coisa que a gente não gosta e se sacrificando de uma maneira que a gente não quer. Então quando você percebe que você consegue viver sem aquele carro, quando você percebe que você consegue viver sem determinadas coisas, eu acho que é um ganho imenso de vida e de felicidade. E a gente está falando sobre uma pessoa que no fim faz inglês para a empresa e não para si. Porque não tem lá uma paixão pelo idioma, não tem uma paixão pela cultura, não gosta de assistir filmes e músicas, ama o nosso próprio idioma, assiste tudo em português e gosta e tem sonhos de viajar pelo Brasil. Então para uma pessoa como essa, por que que ela dedicaria, sei lá, longos meses ou anos para aprender um idioma, sendo que não é o sonho dela e não é uma coisa que transformaria completamente a vida dela, sendo que ela sente que ela faz para uma empresa que no fim das contas é um emprego. Não importa o quão motivada ou desmotivada, não importa o quão dedicada ou não dedicada, não importa o quão estável ou instável a pessoa esteja, a empresa no fim das contas é um emprego. É um emprego que não faz parte de você. Então, assim, se você tem outras grandes prioridades na vida e você acha que com o tempo do inglês você faria um outro curso que te traria muito mais felicidade e que te transformaria, às vezes não num exímio profissional, num profissional mais exímio, mais qualificado, mas num ser humano mais feliz, essa sua felicidade transbordando no seu ambiente de trabalho, pode te tornar uma pessoa e uma profissional muito mais atraente do que uma pessoa insatisfeita com as frustrações do peso e da dificuldade do aprendizado do inglês na vida. Isso é uma coisa... eu acho que assim, se ela topar um dia vir aqui e ter essa conversa com a gente para vocês escutarem, eu acho que vai ser um grande presente para mim, pro meu canal e para vocês que acompanham. Mas hoje eu quero falar sobre um outro assunto, tirando todos os feedbacks que vocês me mandam e que eu respondo muito porcamente, não dou atenção que eu deveria. Gente, o meu canal, isso daqui não é um trabalho. Assim, a maioria dos canais que vocês assistem e que são os que eu assisto, eles têm horas de preparo para cada vídeo que é feito. Tem edição, tem o embelezamento, e você escreve pautas e geralmente você lê pautas por mais que quem está vendo não perceba. Aqueles cortes implicam revisão daquilo que está sendo visto. São poucos os canais, e eu não estou me vangloriando por isso, não estou me gabando por isso, mas são poucos os canais que ligam a câmera e começam a falar sem ter pensado naquilo que eles diriam. Vocês me deixam comentários e cada um desses comentários geraria um outro vídeo, só que se você responder todo mundo da maneira que eu quero, eu dedicaria minha vida completamente a esse canal e, cara, eu trabalho mais de 40 horas por semana. E não que não seja uma coisa que eu não goste, assim, eu adoro fazer vídeos, só que eu não quero também que o meu canal ele seja
preso a determinados assuntos. Eu não quero que vocês me vejam como o cara que mais manja de life skill no BDO e fiquem me mandando conteúdo e esperem de mim um gerador de conteúdo profissional que dedica a vida a estudar o jogo, porque eu sou um entusiasta que está feliz com a conta que tem. Então, da mesma forma, eu gosto de falar enquanto eu não tenho que me aprofundar tanto, enquanto eu não tenho que me dedicar muito, porque quando eu percebo que eu preciso rebuscar muita coisa, aí vira trabalho. E aí começa a me sufocar. Então eu evito um pouco isso. Para quê? Para que vocês tenham acesso sempre a vídeos onde vocês percebem que eu estou com tesão de falar aquilo que eu estou falando naquele momento. Eu recebo não só o que vocês me mandam, mas algumas pessoas me adicionam no Facebook e me mandam feedbacks por mensagem. Então a gente tem até um comentário de uma pessoa que tem um tom bastante mal criado até, mas que em breve eu vou fazer um vídeo para destrinchar um comentário que ele fez 1 ou 2 vídeos atrás. Só que aí você vê que a palavra Moisés me invoca muita coisa. Eu acho interessante como a gente consegue ser relevante de forma negativa na vida do outro, ao ponto de estar sempre presente na vida dele. E me desperta até a curiosidade de saber mais sobre a pessoa, mas enfim, no tom que se escreve aqui, a pessoa talvez não estivesse disposta a se deixar conhecer mais. Mas assim, você percebe no tom do feedback que eu recebo uma necessidade de lacrar e de se provar certo, e de se provar melhor e de me inferiorizar. Mas eu recebi 2 feedbacks que não são desse tom. São de pessoas que realmente gostam de mim, são pessoas que realmente querem o meu bem e ainda assim eles me colocaram determinados questionamentos. O primeiro foi, se eu continuar com essas pautas que eu estou insistindo, que eu estou bombardeando no canal, eu vou perder muitos inscritos e muitos seguidores e as pessoas vão deixar de gostar de mim. E o que eu tenho a te dizer, e assim, eu faço questão de responder em vídeo para que todas as pessoas que me seguem saibam, é que esse que vos fala nos últimos vídeos, em todos os vídeos desse canal, é quem eu sou. E se eu tiver que deixar de falar aquilo que tenho vontade de falar para agradar vocês, eu terei que agradar vocês sendo uma pessoa que eu não sou, e aí vocês serão retidos aqui injustamente. E se vocês gostaram de mim até hoje, sendo quem eu sou, e descobrem nos últimos 3 ou 4 vídeos que na verdade eu sou uma pessoa que vocês não gostam, então na verdade vocês foram sempre enganados e nunca gostaram de mim, e é justo que eu seja honesto com vocês para que vocês percebam quem eu sou de verdade. Entende? Eu não posso deixar de ser autêntico. A única coisa que eu não posso deixar é de ser autêntico. E se todas as pessoas... De fato, eu percebi... Depois que ele falou, eu fui lá a gente chama de YouTube Studio. E aí, assim, eu tenho perdido absurdamente tempo de visualização. Quando eu faço conteúdo de BDO e quando eu faço conteúdo mais polêmico, mas aquele conteúdo que as pessoas querem absorver, eu bato mais de 5, 6 mil horas de visualização mensais. E eu acho isso, cara... pessoas por 5 mil horas me assistindo é uma coisa que me deixa bastante honrado, dado o conteúdo que eu faço, que não é apelativo, que não é recorrente e que não é especializado. E dada a quantidade de views e de seguidores que eu tenho, eu acho que para a quantidade de seguidores que eu tenho, 5 mil horas, 6 mil horas é uma quantidade, assim, significa que eu estou fazendo parte da vida de muitos de vocês. E isso me deixa extremamente honrado. Saber que eu faço parte da vida de alguns de vocês de forma bastante relevante, profunda, me deixa muito mais feliz do que uma imensa galera aqui assistindo vídeos longos porque as minhas piadas são muito engraçadas. Não, eu quero que vocês fiquem não porque eu dou uma piada muito engraçada, mas porque vocês gostam da pessoa que eu sou e do tipo de reflexão que eu provoco em vocês. Então eu não posso começar a fazer vídeos pensando no que é que agrada, porque se eu fizer vídeos pensando no que é que agrada, eu vou me tornar artificial e comercial como grande parte dos canais que vocês assistem e acompanham. Eu não estou falando mal desses canais, só que esses canais eles vivem disso, é o trabalho das pessoas, e o meu canal do YouTube ele não é o meu trabalho, não tem botão para você se inscrever, virar membro, não tem você não assiste propaganda para ver esses vídeos. Eu tô fazendo esse conteúdo que eu faço por paixão. Dada essa parte de ser autêntico,
Num segundo feedback, eu recebi uma coisa que até me assustou. E eu fui lá até no vídeo buscar esse momento. E esse momento é esse aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Bom, não vou achar. Eu sei que eu estava falando de Paulo Freire em algum momento em que eu digo... Foi cruel. Eu não estou nem com fone, então no fim das contas não estou nem escutando. Ele marca um ponto do meu vídeo e aí quando você vai lá escutar, eu estou falando assim, que as pessoas, se elas fossem levadas a pensar, se elas fizessem filosofia na escola, se elas estudassem Paulo Freire de fato, elas começariam a refletir sobre determinadas coisas e nós teríamos uma mini revolução francesa e aí as pessoas questionariam por que é que você mora na praia, por que é que você mora num lugar tão rico e eu não tenho direito a nada, sendo que fui eu que construí isso aí. Isso me gerou um questionamento que me assustou e que me mostrou o quanto eu tenho que ser responsável por aquilo que vocês entendem. Porque a pessoa ela falou assim, então você acha que porque o cara construiu o apartamento, ele é quem tem direito a morar lá, então você é marxista, você é comunista? e olha como esse fantasma do comunismo ele é grande na nossa sociedade. Então eu quero te responder com um exemplo. Esse pedaço aqui eu quero te responder com um exemplo. Imagine que eu abro uma hamburgueria. Eu já tive uma hamburgueria, mas imagina que eu abro uma hamburgueria e aí eu coloco uma plaquinha ali na frente que o meu hambúrguer ele é gourmet e ele custa R$30. Porque ele é sofisticado, ele tem um bom molho, ele tem um bom pão, ele tem uma boa carne, ele é feito de uma maneira muito especial e esse é o preço que eu cobro. E aí você fala, tá bom, eu quero experimentar. E aí eu vou lá, eu pego aquela capa de filé com 30% de gordura, moo uma vez, eu coloco aquele molho, aquela maionese que eu fiz aqui, deixo naquele charbroiler lá, que dá aquele gostinho de churrasco na carne. E pego esse hambúrguer e levo na sua casa. E aí quando eu chego na porta da sua casa, eu toco sua campainha, você sai com um cartão na mão, cheio de fome, e aí o que eu faço? Eu mordo o hambúrguer, e eu como, e eu falo, fui eu que fiz, então eu tenho direito a ele. E isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos fazendo uma troca. Nós estamos fazendo uma troca onde eu entro com ingredientes e com o meu trabalho e eu pego de você o dinheiro que eu vou usar para comprar outras coisas, mais ingredientes para poder vender mais hambúrgueres com o meu trabalho agregado, ou então eu vou pagar contas, eu vou pagar boletos, eu vou sustentar minha família com outras coisas que não hambúrguer. Perceba, se você comprou uma coisa de mim, eu que vendi aquilo para você, não tenho direito nenhum sobre a coisa que eu te vendi. Então, assim, quando eu digo que as pessoas do Morro do Rio desceriam para as famílias mais abastadas e falariam por que é que a gente tem que ficar completamente excluído dessa sociedade, sendo que fomos nós que construímos esses prédios aí, o que eu quero dizer não é que as pessoas que compraram os apartamentos elas não têm direito de morar lá, mas é que o mero questionamento da nossa existência, se nós estudássemos história, se nós estudássemos geografia, se nós estudássemos economia, se nós estudássemos filosofia, se nós tivéssemos educação moral e cívica, se nós tivéssemos uma educação de fato à la Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele foi demonizado por ser o grande educador, e eu tenho até as minhas teorias de por que ele foi demonizado por uma educação que não tem nada a ver com aquilo que ele prega. Que não tem nada a ver com aquilo que ele prega. Mas eu entendo por que ele ser tão demonizado assim. Porque se todas as pessoas elas começam a pensar como ele pensava, você vai ter todos os dias toda uma população de um país inteiro questionando esse status quo. Não no sentido de falar assim, você não tem direito de morar nessa casa porque eu que construí. Isso é o tipo de argumentação que se usa contra as pessoas que questionam o status quo. Mas o ponto não é esse. As pessoas questionariam justiça social, equidade e outras coisas, e o ponto não é não direito da pessoa de morar no apartamento grande que ela comprou na beira da praia. O ponto não é esse. É porque é que mesmo trabalhando, mesmo me esforçando, mesmo fazendo melhor, mesmo sendo produtivo, eu não consigo a quantidade mínima de recursos para subsistir com a minha família com dignidade. Então o questionamento social ele estaria nessa pauta. E como esse tipo de reflexão, e como esse tipo de pensamento, e como esse tipo de raciocínio, ele não agrada o status quo, aquelas famílias que a gente estava falando aqui ontem,
é melhor que esse tipo de pensamento ele nunca seja estimulado nas pessoas e que elas nem sequer pensem nisso. Então, quando eu crio o fantasma do comunismo, que está constantemente ameaçando a nossa sociedade, querendo empobrecer o Brasil e deixar o Brasil igual à Venezuela, eu coloco na classe média baixa, aquela família que ganha 10 mil reais e acha que é rica, eu coloco na cabeça dessas pessoas que o comunismo ele vem para pegar os 10 mil reais dela e jogar no morro para as pessoas que não trabalham e que não fazem nada. Na cabeça, no imaginário delas. No imaginário delas. Quando, na verdade, esses questionamentos sociais, eles não são para isso, eles são para questionar os pilares do funcionamento do mecanismo na sociedade e entender por que é que mesmo as pessoas que decidem se esforçar ao máximo, elas não conseguem ascender. Aí você fala, não, mas e o juiz Barbosa que pedalava 300 km para chegar na escola e virou juiz? O fato de você conhecê-lo significa que ele é exceção, ele se destaca. E o mero fato dele ser exceção já mostra que a regra não é ele. A regra não é que toda criança que pedala 300 km de manhã e se esforça consegue virar juiz. A nossa realidade não é essa. Então não sou comunista. Agora, quando você me pergunta se eu sou de esquerda, também não sou de esquerda. O pior é que assim... Como que eu explico isso para vocês? Imagina que esquerda e direita, assim como republicanos, democratas, isso não vale nada. Não vale nada. São grupos de interesses diferentes, porque o governo do PT não foi de esquerda. É preciso que se entenda que o governo do PT não foi de esquerda porque os bancos eles lucraram horrores e os oligopólios eles cresceram horrores. Então, assim, tem nada de esquerda no comportamento do PT. Você defende o PT? Claro que não defende o PT. As migalhas dadas pelo PT para que determinados grupos crescessem porcamente foram muito pequenas perto de tudo que foi perdido. Então o PT ele fez um estrago enorme. Então por que você não fala mal do PT como você fala mal do Bolsonaro? Porque o PT ele não foi sozinho o que ele foi. O PT ele foi maquinando todos os outros e tendo maquinado todos os outros, toda aquela maçaroca faz parte de uma única corrupção. O fato do Lula ser condenado pela Lava Jato, que era uma maquinação do Estado, o Mensalão e Petrolão sendo uma maquinação do Estado, se o Estado foi maquinado, se todo o Congresso foi comprado, não é o PT, e sim não é o Lula, e sim o Congresso que você deixou maquinar. Incluindo pessoas que estavam lá já há mais de 30 anos, e que conseguiram passar um migué de que são novos, e que chegaram agora, e que não são da política. Inclusive esses. Mas veja, quando você pensa em direita e esquerda, no molde como ela foi pensada, eu penso no seguinte, em condições normais, eu gostaria de ser de direita e deixando apenas aqueles grandes vencedores, porque o capital ele tende a se concentrar. Olha a Amazon aí. Então é preciso que Microsoft, é preciso que Amazon, é preciso que essas empresas mais ricas do mundo, elas de fato se tornem, elas de fato tenham braços filantrópicos. É preciso que o Bill Gates ele tenha essa consciência de que ele precisa virar um filantropo, porque senão ele quebra a sociedade. Então, de alguma forma, o dinheiro que está se acumulando no colo dele tem que ser reinjetado nas bases da economia para que o capitalismo não colapse. Então é necessário que os vencedores do capitalismo eles sejam conscientizados da responsabilidade social que eles têm. Isso não significa que eu não quero que o mundo seja de direita e que eu não quero que o mundo seja capitalista. Eu quero que seja. Por quê? Porque o comunismo, da maneira como ele é pensado e da maneira que ele é pregado, ele não funciona. O socialismo não funciona. Não adianta você tentar implementar que não vai dar certo. Agora, a nossa direita, ela criou no comunismo e no socialismo um fantasma, como se ele estivesse batendo na porta querendo se instaurar. E não tem um socialismo querendo se instaurar, porque se o PT ele é comunista, ele teve 16 anos para esquerdar e não esquerdou, ele não fez nada de esquerda. Ele passou muito longe do comunismo. Então se os caras durante 16 anos no poder, eles não fizeram porra nenhuma relacionada a isso que as pessoas têm medo, por que é que eles estariam arquitetando pelas suas costas a implementação disso agora? Pelo amor de Deus, cara... O Olavo ele só fala bonito, mas ele não fala com conteúdo. Ele é igual o outro Caio lá.
Eles falam muito bonito, mas eles não têm conteúdo, eles não têm solidez naquilo que eles falam. Se você estudar um pouco e se aprofundar um pouco e der ouvidos a opiniões antagônicas, o seu bom senso te leva a perceber qual é a estratégia desses caras. Enfim, agora, em condições normais, eu seria de direita. Agora, na situação que o Brasil está, é muito difícil você não pensar um pouco, de certa forma, como esquerda. Porque quando você tem uma pessoa passando fome, morando na rua, que não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem educação, você não chega para essa pessoa assim e fala, não vou te dar um peixe porque o que você precisa é aprender a pescar. O cara não consegue aprender a pescar de estômago vazio. Primeiro estômago, depois a moral. Primeiro você mata a fome da pessoa, depois você dá um banho nela, depois você dá roupas para ela, depois você fala, você tem um lugar para dormir. Agora que você tá de estômago cheio, que você dormiu bem e que a sua saúde está cuidada, agora vamos trabalhar, vamos fazer por merecer a continuidade desse estado aí em que você se colocou. Então não dá para você pensar na situação que o Brasil vive hoje, num país que não se preocupe com questões sociais e condições mínimas de subsistência da população. Porque daí não importa o quanto você enriqueça, você vai estar sempre com medo de ser atacado por aqueles que estão marginalizados da sociedade. Aí você fala, bandido bom é bandido morto. Você pode pensar desse jeito, só que você não está pensando em toda a sociedade, você está pensando em você. Quando você pensa em você, aí ok, bandido bom é bandido morto. Quando você tem que pensar na sociedade, e o papel de um presidente, papel de governadores, papel de prefeito, é pensar em toda a sociedade e não neles, aí quando você olha para a sociedade, você fala, realmente. Até Yakuza fez isso. A Yakuza pegava os caras passando fome lá, porque perderam tudo no cassino, e falava, toma aqui uma marmita e dorme ali, ó, pra você não dar trabalho. Mas não vai dar trabalho, porque senão a gente vai te socar. A Yakuza fazia isso, e o PCC ele também entrou nas cadeias dando o mínimo para as pessoas, para que elas vivessem com dignidade e exigindo disciplina no lugar disso. Se a Yakuza consegue, se o PCC consegue, por que o governo não pode? Chegar para a pessoa e dar minimamente as condições dela, só que falar, eu quero alguma coisa em troca. Você quer R$600 de auxílio emergencial? Toma, só que você vai estudar. Ah, mas eu não tenho nem ensino fundamental, então eu vou colocar uma pessoa que te conte a história do Covid de maneira que você entenda. Mas você vai comparecer a essas aulas porque eu preciso que você entenda como que você tem que se comportar na sociedade para mitigar os riscos e minimizar as nossas perdas. Eu preciso que você faça isso por mim. Esse, então, seria supostamente o papel do Estado. Então, direitar seria uma coisa para se começar a fazer depois que a gente tiver minimamente as condições aqui satisfeitas. Porque se a gente continuar do jeito que a gente está, o auxílio emergencial não vai ser suficiente, porque uma hora o dinheiro acaba e as pessoas elas consomem tudo aquilo. E como é que elas vão continuar gerando riqueza? Então é preciso que tenha investimento na indústria também, é preciso que tenha investimento em outros setores que empregarão essas pessoas. Então essas pessoas, enquanto assistidas, elas devem ser qualificadas, para que depois essas possam empregá-las, para que você precisa de geração de riqueza num país, você não pode ficar simplesmente trabalhando com assistencialismo. Só que você vê que as coisas elas são muito mais complexas do que simplesmente ser direita ou de esquerda, e aí quando você fala então como você é de esquerda ou como você é de direita, você não pode ter nenhuma boa ideia, porque o que você quer é o colapso do país. Esse é um jogo muito sujo, que só tende a nos separar e que só tende a acabar com o debate daquilo que realmente a gente precisa fazer e que não vai nos levar a nada. E ainda, no segundo feedback que eu recebi, o que eu faria se estuprassem a minha filha? Bom, e essa pergunta, ela veio, né, inevitavelmente de algumas impressões que algumas pessoas tiveram de que eu passo pano para pedofilia só porque eu falei do livro da Xuxa. Então, ok. Como eu me conheço, pelo que eu me conheço, se isso acontecesse com a minha filha e eu tivesse a oportunidade de pegar essa pessoa, eu mataria essa pessoa, pelo que eu me conheço. Eu mataria essa pessoa com requintes de crueldade, eu faria essa pessoa sofrer o máximo que eu pudesse fazer ela sofrer até que ela morresse. E depois eu me entregaria para a polícia. Imediatamente depois, eu me entregaria para a polícia. E eu chegaria para a polícia e falei, matei um cara que estuprou a minha filha. Tó, me prende.
me prende e me pune, porque eu tenho uma dívida com a sociedade e eu quero pagar essa dívida. Então me diz aí o que você vai fazer. Você vai me prender? Você vai me encarcerar? Você vai me matar? Diga aí o que vocês vão fazer comigo. Mas se eu tivesse a oportunidade, se isso acontecesse com a minha filha e eu tivesse a oportunidade de pegar essa pessoa, eu, Fausto, dentro do meu âmbito particular, eu mataria. E aí essa pessoa, ela me diz assim, então tá vendo como você quer a mesma coisa que eu? Você quer a mesma coisa que eu, cara, que o estuprador, ele tem que ser assassinado, ele tem que pagar, ele tem que ser morto. E aí existe uma diferença do âmbito privado e do âmbito público. Lembra que eu falei que como indivíduo você pode achar que bandido bom é bandido morto, que o cara que te assalta tem mais é que morrer, mas quando você é colocado numa posição em que você tem que pensar o bem da sociedade, o bem da sociedade não pode ser feito dessa forma, ele não pode ser pensado dessa forma. Você tem que fazer de tudo para que você não tenha uma sociedade onde olho por olho todo mundo não acabe cego. Você tem que tomar para si a responsabilidade de desenvolver uma sociedade que tende a ser mais pacífica e mais produtiva e mais harmoniosa. Por mais que os seus próprios súditos, por mais que os cidadãos não acreditem que isso seja possível, esse deve ser o seu objetivo. Então, enquanto pai da Lana, se isso acontece com a minha filha e eu pego esse cara, eu mato. No calor do momento lá, eu mato. E depois eu me coloco à disposição da justiça para pagar por isso. Mas quando você pensa em medidas públicas, não é o que eu quero para a sociedade, que a sociedade inteira saia fuzilando pessoas. Porque quando a gente... olha o caso do estupro culposo lá, né? Então, por que sumiram as hashtags do estupro culposo? Sumiram as hashtags do estupro culposo porque perceberam que não estava escrito dessa forma, que aquilo foi uma precipitação do Intercept. O cara foi inocentado? Ele foi inocentado. Se você quiser, você pode assistir as 3 horas da audiência e você entende por que o cara foi inocentado. Pode até não ser justo, ela pode até estar falando a verdade, mas dada a maneira como tudo foi conduzido, dadas as provas que foram apresentadas, dada a maneira como a defesa foi feita, entende-se o porquê da decisão que foi dada naquele caso. E aquilo pode ser questionado ainda, você pode subir aquilo de distância. Se você tiver novas provas, se você tiver novas coisas para... Então, assim, nós ainda não sabemos, eu pelo menos ainda não sei quem está falando a verdade. Eu não sei quem está falando a verdade, embora eu saiba do resultado ali. E eu acho que pouquíssima gente sabe o que aconteceu de verdade. Mas olha o juízo que a gente já estava fazendo e o que a gente já queria fazer com as pessoas, dado uma manchete do Intercept que foi precipitada e dado todos os outros comentários que foram feitos e todos os debates que foram instigados e toda aquela coisa acalorada que saiu daquilo ali. Então eu não consigo nem chutar quem que está falando a verdade naquele caso, mas vai que o cara está falando a verdade. Vai que contra tudo aquilo que a gente sente, que a gente percebe, o cara tá falando a verdade. E a gente colocou aqui na nossa sociedade essa lei de olho por olho, dente por dente. Estuprador tem mais é que morrer mesmo. Você coloca ele numa cadeia lá pra ser estuprado por todo mundo e depois mata ele com requintes de crueldade. Vai que esse cara é inocente. Então, e eu não tô falando que seja, eu não tô defendendo a pessoa. Mas assim, uma falsa acusação poderia ser feita contra mim. E quando você se coloca num espectro de esquerda e direita antagônicos, quando você cai nesse jogo de polarização em que a estratégia é que a gente fique se batendo para jamais dialogar, você coloca na sua cabeça que a esquerda é estuprada e que direita é estuprador. E aí quando tem um caso desse, parece que, como diz o quarto vídeo que eu recomendei lá ontem, parece que a esquerda tende sempre a dizer que a mulher foi estuprada e que a direita tende sempre a dizer que o homem é inocente. Quando, na verdade, houve uma interação durante alguns minutos de duas pessoas e a gente está tentando adivinhar, baseado na nossa ideologia, o que foi que aconteceu com eles. Sendo que a única coisa que importa é o que aconteceu com eles, e é a única coisa que a gente deveria tentar descobrir, que a justiça deveria tentar descobrir, e a gente não tem nem que se meter no que estava acontecendo ali.
A gente tem, no máximo, que punir o comportamento escroto e abusivo e humilhante daquele advogado que o empresário contratou para defender ele. No máximo isso. E quando uma sentença ela é dada de maneira errada e você vê uma pessoa falando de forma convicta que aquilo está errado porque ela tem provas, então você tem que deixar essa pessoa falar e você tem que deixar ela tentar provar que ela está certa, que dada a forma como essas provas foram apresentadas até aqui, não foram suficientes. Bom, por último eu quero mandar mais uma mensagem para o Eugênio. E Eugênio, não é atacando você, pelo amor de Deus. Mas eu entendo o quanto você não é homofóbico, mas eu entendo exatamente o sentimento que você tentou descrever várias vezes. E o quanto te incomoda LGBT representado em todos os lugares. Então eu vou dividir. Não sei se eu faço um outro vídeo para isso. Não, eu vou tentar resumir aqui o máximo. Eu acho muito interessante pessoas que não acreditam na Bíblia discutirem sobre a construção dela e falarem sobre ela. Então, sem ser religioso, sem ser um pastor, sem ser um padre, eu trouxe aqui pedaços da Bíblia para mostrar para vocês. Levítico 18, 22, que é: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Levítico 18, 22. Aí no Levítico 22, 13. Não. 23. Quando um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então, assim, você tem no livro de Levítico, que foi um livro escrito por Moisés, sob orientação divina, como orientações de comportamento para eles sobreviverem no deserto, porque eles saíram de uma terra, eles saíram do Egito e eles estavam buscando a terra prometida, que era Canaã, e eles ficaram 40 anos nesse processo. E para sobreviverem no deserto durante 40 anos como uma nação, depois de Moisés ter dado um golpe de Estado, aliás, depois de Deus ter salvo os hebreus do Egito, havia um código muito rígido de conduta. E aí você fala, pô, mas é injusto isso. Mas o que mais tem aqui é injusto. Só que naquela época, para aquele povo sobreviver no meio do deserto, aquilo foi necessário. Então, assim, se você considera um absurdo proibir a união de dois homens, você tem muito mais coisa absurda aqui, que eu acho que não cabe a mim dizer que é uma barbaridade, porque eu não sei como que estava a vida no deserto lá. Então, a maneira como Moisés interpretou a vontade divina para que aquele povo dele sobrevivesse no deserto foi essencial para se escrever isso daqui. E a gente não pode negar que eles de fato sobreviveram e que eles de fato conseguiram sobreviver, e a cultura deles sobrevive até hoje. Então tá bom, é um conjunto de regras. Esse conjunto de regras ele vale até hoje? Não, porque Moisés já saiu do deserto. E aí Jesus veio depois e falou, você precisa entender que a única regra que existe é a do amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí essas leis aqui, elas não são mais seguidas. Ora, pegue o livro de Levítico e leia tudo isso e perceba que se hoje você já pode comer porco, se hoje uma mulher não precisa se isolar quando menstrua, se hoje essas leis aqui elas não são cumpridas, porque é que a homossexualidade, a manifestação da homossexualidade, ela continua sendo uma abominação. Aí eu fiz uma busca e eu encontrei isso daqui, assim, não é Fausto falando, são religiosos falando. Isso daqui são religiosos falando. Qual foi o pecado de Onã? O que aconteceu com esse cara aqui? Gênesis 38, 9. Vamos lá na Bíblia. Onde que estava a nossa Bíblia?
Então vamos no livro de Gênesis. Já esqueci, cara, que desgraça. 38:9. Vamos em Gênesis 38:9. O que aconteceu aqui? Não. 38:9. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. Existia uma regra que na tribo, em que, isso daqui não era na época de Moisés não, mas existia nessa época, nessa tribo, uma regra de que caso um homem casasse e morresse antes de gerar descendência, para que a sua linhagem não se extinguisse, o irmão dele deveria possuir a mulher e deveria ter um filho com ele, e o filho não seria filho do irmão dele, seria filho dele que morreu. Para quê? Para dar continuidade à descendência. Isso é meio bizarro, pensar que se eu tivesse um irmão homem e morresse sem ter um bebê com... Aí, assim, o meu irmão ia precisar pegar a Lara e dar uma chuchada nela, ter um filho, e para falar assim, o Fausto teve um filho aqui. Isso para mim é nojento. Mas entendemos a cultura da época. Entendemos a necessidade da época também. E aí Onã, ele talvez quando a mulher engravidasse, ele não pudesse mais usufruir do corpo da cunhada dele. E talvez para não gerar linhagem para o irmão dele, um filho que não seria dele, ele interrompia o coito e derramava o sêmen na terra. Então eu tenho um artigo que não foi escrito por Fausto, foi escrito por religiosos, estudiosos cristãos, que fala que o pecado daqui dele não foi masturbação, não foi coito interrompido, foi a desobediência às ordens divinas de gerar a descendência para o irmão dele. Agora, eu peço licença para assim, questionar vocês em relação ao por que é que essas leis existiam. Por que é que essas leis existiam? Por que você proíbe um homem de se relacionar com outro homem? E por que você mata um cara que se negou a dar continuidade à linhagem do irmão dele? Porque naquela época, naquele lugar onde eles estavam, se eles quisessem sobreviver, eles precisavam de números. Sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, não basta que você tenha um monte de filho, você tem que ter um monte de filho para conquistar a terra e subjugá-la à tua vontade, para fazer enaltecer o nome do teu Deus. Então, se você interrompe o coito aqui, você faz um desserviço para a comunidade que você quer que cresça, para que tenha mais soldados. E logo, quando você se relaciona com um homem, você não gera descendentes. E se você não gera descendentes, o que você faz? Você reduz a população da sua comunidade. Você percebe então que a homossexualidade ela vale tanto quanto um coito interrompido? Pode ser que estou simplesmente supondo. A homossexualidade ela pode valer tanto quanto um coito interrompido, que está numa lista enorme de uma série de outras regras, que foram escritas por Moisés sob inspiração divina para que o povo dele sobrevivesse no deserto, e que por uma falta de interpretação e pela má fé de alguns professos religiosos, falsos profetas, pessoas podem estar até hoje obedecendo regras que foram para os hebreus que estavam no deserto e que não são para nós. Porque aí, embora você tenha nas cartas de Paulo repúdio a determinadas práticas homossexuais, você não tem diretamente partindo de Deus, nas tábuas, nos registros, ordens expressas, não faz parte dos mandamentos, assim, que não transarás com outro cara. Não tem isso expresso nos maiores pilares dos mandamentos divinos. E aí, assim, a história ela se desenrola, certo? Porque você percebe então que a homossexualidade na nossa história ela vai mudando de peso e de tom conforme a conveniência ali. Porque quando você pensa em, por exemplo, romanos, gregos, troianos, japoneses, a homossexualidade era até incentivada. Porque quando um casal de samurais
um casal de dois homens, samurais, eles iam pra guerra, a probabilidade dos dois sobreviverem no final das contas era muito grande, porque um ficava nas costas do outro ali protegendo. Então você tinha um instinto de sobrevivência e você tinha um instinto de proteção. Então, tanto no meio ali das legiões romanas, quanto nas tropas de Alexandre, quando você vê agrupamentos de homens que viajam em destacamentos militares e que ficam muito tempo longe de casa, parece que é o contrário, parece que você olha para um casal homossexual e você fala, nossa, que da hora, eles têm vantagens aqui que nós não temos, porque a gente fica com saudade das nossas mulheres e a gente se lasca. Percebe que uma coisa que foi pontual, ela pode ter sido, por engano, arrastada até os nossos dias de hoje, e por um problema de interpretação, isso pode ter nos afetado até hoje. E agora eu chego no ponto do Eugênio, que é o desconforto. E aí a gente precisa falar sobre nojo. Eu prometo que isso daqui tá acabando, gente. Prometo que isso daqui tá acabando. Esse artigo que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, ele fala muito sobre nojo. Ele fala uma breve história do nojo. Tira a mão. É caca. Então, assim, ele mostra as fases do nojo, os tipos de nojo que você tem, e ele acontece em fases. E ao contrário do que se pensa, esse nojo, ele pode ser ensinado a você ou pode ser aprendido. Ou seja, você ensina a criança a ter nojo, e se você não ensinar diretamente a criança a ter nojo, muito provavelmente ela vai herdar esse nojo da observação dos outros. É por isso que eu não como pimentão na frente da Lana. Eu não como pimentão na frente da Lana. Às vezes o seu filho, ele não tem problema nenhum com o gosto da cebola. Mas se você não gosta de cebola, quando você vê a cebola no seu prato, você faz uma cara de nojo para aquilo e você tira de lado. O dia que você tentar dar cebola para o seu filho, seu bebê de 1 ano e meio, ele não é burro. Seu bebê de 2 anos, ele não é burro. Ele pode até não entender o nojo e não sentir, mas ele vai ter receio, porque ele vai aprender através da sua expressão que aquilo não é legal não, e ele não vai querer comer. Então, quanto mais restrições alimentares você tiver, mais restrições alimentares o seu filho vai ter. E eu gosto de tudo. E, por exemplo, quando eu pego cebola, eu faço questão de pegar e fazer aquela cara de que tá gostoso, de que tá uma maravilha. E aí, quando eu pego cebola pura e dou pra Lana comer, ela come e ela gosta daquilo. E ela não me manifesta nojo porque ela não tem nenhum problema com aquele gosto. Só que eu falo, não me serve pimentão, porque se você me servir pimentão, eu não vou comer na frente da bebê. Porque eu não vou conseguir olhar pro pimentão e não expressar nojo pra ele. E o dia que eu tentar dar pimentão pra bebê, eu tenho certeza que ela vai ter aprendido com a minha cara que aquilo não é legal e ela vai ter uma resistência. Então as crianças, os filhos, eles não fazem aquilo que a gente faz. Aliás, minto. Eles fazem exatamente aquilo que a gente faz. Eles não fazem o que a gente fala. Eles não fazem o que a gente fala. Come cebola aí que faz bem pra você, mas aí o pai não come. Come cenoura que faz bem pra você, mas aí o pai não come. Come esse espinafre aí que faz bem pra você, mas aí o pai não come. A criança, não, porque o nojo é aprendido. Se você não ensinou o seu filho a ter nojo de espinafre, ele aprendeu com a sua cara de nojo que aquilo não é legal. O que isso tem a ver com o que a gente estava falando lá da Bíblia? Tem tudo a ver. Porque numa religião cujos dogmas estabeleceram que a homossexualidade é uma coisa nojenta e que é uma maneira inválida de amor, quando você entende que aquilo é uma violação da vontade divina, quando você entende que aquilo é uma violação da vontade divina, é igual uma pessoa sair fora de contexto de Halloween, ela sair com chifres e com um garfo de Poseidon, que era o garfo de um deus e que virou a representação da arma do diabo. Você vai evocar nos religiosos o nojo daquela imagem, porque aquela imagem representa uma coisa que não é legal na religião dela. Então, se você expôs constantemente pessoas ao nojo da conduta pecaminosa de homossexuais, é muito claro que quando você vê dois caras, um pegando na mão do outro, você vai falar, que merda é essa? Deus vai matar vocês não percebem que vocês estão errados, não? Só que isso, ele é um nojo aprendido, absorvido de uma cultura que nos cerca por toda parte. Por toda parte. Logo, eu entendo que enche o saco. Tudo bem, eu entendo que enche o saco. Os exemplos que você deu. Masterchef, tem gay, e aí o cara conta sobre como é ser gay. Aí você vai lá no Big Brother, aí tem o gay e ele conta como é ser gay. Eu entendo que enche o saco. Mas de alguma forma, nós precisamos
colocar essas pessoas num ponto em que você se acostume a olhar para elas e que você não tenha nojo disso mais, não ao ponto de sair tacando pedra como se eles não devessem existir. Por quê? Porque eles são pessoas como qualquer outros. São pessoas como qualquer outras. E o fato de uma criança gay crescer vendo um monte de casais heterossexuais abraçados, beijando, trepando, uma criança que começa a amadurecer e na sua pré-adolescência e adolescência se descobre homossexual, ele passou por um histórico inteiro de vida vendo casais na novela heterossexuais, no filme pornô heterossexuais, se beijando, transando, e nem por isso ele virou hétero. Ou seja, a sexualidade não é uma coisa ensinada. Então nós estamos há mais de 2000 anos caçando pessoas como se fossem bruxas, como se fossem demoníacos, quando na verdade eles são criação do mesmo Deus que criou os héteros. Esse é o meu posicionamento religioso. Por isso que quando eu vejo... Demorou bastante, cara. Demorou bastante. Mas em algum momento do meu desenvolvimento e do amadurecimento, eu me dei conta disso daqui que eu tô falando pra vocês agora. E ao me dar conta disso que eu tô falando pra vocês agora, eu comecei a me forçar cada vez mais a não sentir repulsa quando eu via aquilo que eu via. Porque no começo eu também sentia essa mesma repulsa. E aí eu entendi o porquê da parada gay. A parada gay a gente precisa esfregar na cara de vocês que a gente existe, que a gente tá aqui. E vocês precisam ver que quem vai na parada gay é o cara que tá no escritório, é o cara que tá na padaria, é o cara que tá no açougue, é o cara que tá em todo lugar, e que você tem que respeitar essas pessoas porque elas existem por mais que você não queira, e você tem que se acostumar a olhar para elas. Então eu entendo esse nojo que foi colocado, mesmo que você não seja religioso, você pode ter dado nojo do imaginário do casal gay, da cultura, da própria cultura, e a nossa cultura ela é homofóbica, por mais que você diga que, porra, mas eu tenho até um amigo que é gay. Quando você precisa dizer que você tem até um amigo, o que você está dizendo? Eu não tenho nojo não, eu tenho até um cara que eu converso com ele meio de longe, que ele ó, tá vendo como eu não sou? Mas é porque e tá tudo bem, porque não é culpa sua ter uma parte de você homofóbica. Não é culpa sua ter uma parte de você homofóbica. Você caiu numa cultura que te fez desse jeito, porque esse nojo foi ensinado a você. Então, eu não fico pedindo casal gay no Masterchef. Eu não fico pedindo gay no Masterchef. Mas quando eu vejo, eu luto contra qualquer instinto que eu tenha de falar, puta, eu não quero ficar assistindo esse cara. Luto contra isso, por quê? Porque isso deve ser uma coisa normal pra mim. Agora, uma coisa que o Eugênio fala, isso é absurdamente verdade, que dá-se muita visibilidade para isso. Mas aí eu tenho uma menina que é geek, que na época que eu estava muito envolvido com as coisas de HOTS, eu via que ela desenvolveu muito conteúdo. E ela fala, cara, é um saco, porque aí assim, você gosta de jogos, você gosta de mangás, você fala sobre isso, e aí você se dedica a estudar, você se dedica a entender, e aí finalmente te convidam e te dão visibilidade numa entrevista. E aí quando você chega lá, qual é a primeira pergunta que você escuta? Como é ser mulher nesse meio? E ela fica puta, porque às vezes ela é convidada para uma entrevista e só fica um tempo inteiro perguntando como que é essa mulher, mas fala aí, se os caras respeitam o seu conhecimento, se os caras te revivem quando você morre, se os caras te chamam de noob, se os caras ficam te chavecando no jogo, e ela tá saturada, cansada, porque ela manja pra caralho de jogo, ela manja pra caralho de anime, e ela tem vontade de falar sobre aquilo e não pode. Por quê? Porque os caras perguntam assim, mas você já foi assediada? Porque isso dá visibilidade, isso dá view, e as pessoas, elas buscam as pessoas por essas histórias de vida mesmo. E eu entendo que é um saco isso, e nessas horas você pode sim mudar de canal, mas não sem lutar contra essa sensação que a gente tem de puta que bosta, cara, sai da minha frente. Enquanto a gente estiver pensando isso, é porque tá meio errado. Então essa ideia de que existem uns comunistas, esquerdistas querendo sexualizar crianças de 3, 4 anos, isso é um espantalho. Por quê? Porque numa polarização todo mundo tem que lutar pelas suas bandeiras, e se um lado descobriu que existe muito a ser capitalizado em cima da injustiça social sobre minorias, o outro ele vai ficar o tempo inteiro atacando esse cara aqui que sensacionaliza demais isso, e talvez seja verdade. E talvez eles, nessa polarização, os geradores de conteúdos dessa polarização, eles podem até contratar pessoas para serem os extremos.
Ou seja, esse cara aqui da esquerda, ele pode contratar um cara, um ator, para simular de extrema direita, sendo extremamente escroto e abusivo e humilhante e intolerante com essas minorias. E esse cara que tá aqui, ele pode contratar um ator para aparecer do outro lado, sendo aquele cara mais escroto possível do lado LGBT da coisa. Aquele cara que desrespeita, aquele cara que faz atrocidades e que não representa toda essa comunidade. Enquanto você se coloca no meio da polarização, você vai ficar escutando discursos desses caras que não tem nada a ver com a realidade. Quem que sofre com isso? Justamente essas partes que estão se sentindo protegidas pelo grupo que fala que as defende. Quem perde nesse jogo de polarização, onde a gente se vê como inimigo, são justamente essas minorias que precisam do nosso respeito. Quem perde com essa exploração da causa LGBTQ são esses próprios que são expostos de maneira distorcida pelo espectro dessa polarização que está acontecendo. Consegui ligar os pontos da maneira que eu queria? E será que eu consegui responder os feedbacks que eu recebi? Bom, gente, desculpa fazer vídeos cada vez maiores, é porque eu só tô fazendo vídeos desse tamanho porque eu acho que eu tinha coisa relevante para falar mesmo. Espero que seja útil e que com isso vocês me conheçam cada vez um pouco mais. Por hora é isso, grande abraço.